Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Balaão e a jumenta que falou. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma história que é pura tensão, comédia e um profundo mistério. É a narrativa de um profeta ganancioso, um rei desesperado e, o mais surpreendente de tudo, uma jumenta que decide dar a sua opinião. Vamos descobrir o que acontece quando a cobiça tenta se sobrepor à vontade de Deus e como o Senhor usa o inesperado para proteger seu povo e entregar uma mensagem que ecoa até hoje. Esta é a história de Balaão, um homem dividido, e de sua sábia companheira de quatro patas. Introdução: o herói e o conflito. O povo de Israel, protegido e guiado por Deus, estava acampado nas planícies de Moabe, pronto para entrar na terra prometida. Seu avanço e suas vitórias sobre outros reinos incutiram um medo profundo e paralisante nos reis vizinhos. O rei de Moabe, chamado Balaque, estava apavorado. Ele viu o poder de Israel e concluiu que era impossível vencê-los com a força militar. Desesperado, ele decidiu recorrer a uma arma espiritual: a maldição. A fama de um profeta, chamado Balaão, que morava longe, perto do rio Eufrates, havia chegado aos seus ouvidos. Balaão não era um profeta de Israel, mas era conhecido por ter um poder espiritual real. Suas bênçãos eram efetivas e suas maldições temidas. O problema de Balaão não era a falta de poder, mas a ganância. Ele servia a Deus, mas amava o dinheiro. Balaque enviou mensageiros, os príncipes de Moabe e Midian, com presentes de prata e ouro, a remuneração da adivinhação, para contratar Balaão para uma missão: vir e amaldiçoar o povo de Israel, enfraquecendo, para que pudessem ser derrotados. O conflito central era este: a tentativa humana, movida pela cobiça Balaão e pelo medo Balaque, de reverter a bênção e o plano de Deus sobre seu povo. No entanto, quando os mensageiros chegaram, Deus falou claramente a Balaão em um sonho, ordenando: não vá com eles. Você não amaldiçoará esse povo, pois ele é bendito. O encontro tenso, a cobiça e o anjo. Balaão sabia a vontade de Deus, mas sua alma estava perturbada pela promessa de riqueza. Ele mandou os primeiros mensageiros embora, mas não com um não definitivo, e sim com um aviso: o Senhor me proibiu. A semente da cobiça ainda estava lá. O rei Balaque, persistente e mais desesperado, enviou uma segunda delegação, ainda mais nobre e com promessas ainda maiores. Balaque garantiu: eu o honrarei grandemente. Balaão, diante da tentação ainda maior, novamente consultou a Deus, algo que não deveria ter feito, pois a ordem já era clara. Ele disse: fiquem aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ele estava esperando uma autorização, mesmo sabendo que era contra a vontade original de Deus, visto que o coração de Balaão estava fixo no pagamento. Deus, em seu juízo, permitiu: levante-se e vá com eles, mas você só fará o que eu lhe disser. A permissão veio, mas não como bênção, e sim como prova. Na manhã seguinte, Balaão, montado em sua jumenta, partiu com os príncipes de Moabe, mas o caminho dele estava torto aos olhos de Deus. A ira do Senhor se acendeu, e o anjo do Senhor se pôs no caminho com a espada desembainhada para se opor a ele. Primeira oposição: a jumenta viu o anjo no meio do caminho, entre duas paredes de vinhas. Com medo, ela se desviou, entrando no campo. Balaão, que não viu o anjo, ficou furioso e bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Segunda oposição: o anjo se moveu para um caminho estreito, onde não havia como desviar. A jumenta, vendo o anjo, apertou-se contra a parede, prendendo o pé de Balaão. Ele, com mais raiva, bateu nela novamente. Terceira oposição: o anjo se colocou em um lugar ainda mais apertado. A jumenta, sem ter para onde ir, simplesmente caiu no chão, debaixo de Balaão. O profeta perdeu o controle, pegou seu cajado e espancou o animal com toda a sua força. O milagre. A jumenta que falou. De repente, o Senhor, que sempre usa o fraco para confundir o forte,
abriu a boca da jumenta. O animal, que estava sendo espancado por causa de uma visão que seu dono não conseguia ter, falou: Jumenta, o que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Balaão, em sua fúria e cega cobiça, nem sequer se surpreendeu por estar conversando com um animal. Ele respondeu prontamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo: Balaão, você me fez de bobo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Jumenta, não sou eu a sua jumenta, que você tem montado toda a sua vida? Tenho o costume de lhe fazer isso? A pergunta da jumenta trouxe um momento de lucidez. Balaão respondeu: Não. Naquele instante, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu, aterrorizado, o anjo do Senhor parado com a espada desembainhada. Balaão prostrou-se imediatamente, com o rosto em terra. Anjo do Senhor, por que você bateu em sua jumenta 3 vezes? Fui eu que vim opor-me a você, pois o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e se desviou de mim estas 3 vezes. Se ela não se tivesse desviado, eu já o teria matado, mas a ela eu teria poupado. O anjo do Senhor revelou a Balaão que o animal que ele espancou havia sido o instrumento da misericórdia de Deus para salvar sua vida. A jumenta foi mais sensível à presença de Deus do que o próprio profeta. A jumenta impediu Balaão de seguir um caminho que o levaria à morte, por causa da cobiça em seu coração. Balaão se arrependeu na hora. Pequei, porque não sabia que estavas no caminho para te opores a mim. Agora, se o que faço é mal aos teus olhos, eu voltarei. O anjo então repetiu a condição: Vá com os homens, mas fale somente as palavras que eu lhe disser. A jornada continuou, mas agora sob vigilância estrita. Balaão foi forçado a fazer a vontade de Deus, apesar de seu coração ainda desejar a recompensa de Balaque. A lição e aplicação. A voz inesperada. Pequenos heróis. Esta história nos ensina lições cruciais sobre o perigo da cobiça e a forma surpreendente como Deus nos fala. O perigo da cobiça. Balaão era um homem com dons, mas a sua cobiça pelo dinheiro o cegou e o tornou insensível à voz de Deus. A Bíblia nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância distorce a nossa visão, nos faz ignorar ordens claras de Deus e nos coloca em um caminho de destruição. Balaão tinha uma ordem: não vá. Ele só seguiu porque o dinheiro falou mais alto que a voz de Deus. A permissão de Deus para ir foi na verdade um teste, mostrando que Deus permite que sigamos nossos desejos errados para que as consequências nos confrontem. Deus fala de formas inesperadas. A lição mais memorável é que Deus, em sua soberania, pode usar qualquer coisa menos, até mesmo uma jumenta menos, para nos deter e nos transmitir sua mensagem. A jumenta foi o meio pelo qual a vida de Balaão foi salva. Deus nos ama tanto que ele interrompe nossos planos quando eles nos levam para longe dele. Ele pode usar um amigo, um pastor, um evento inesperado, ou até mesmo um animal se necessário, para nos alertar sobre um anjo com uma espada que está em nosso caminho. A fidelidade à bênção. O rei Balaque tentou, por 3 vezes, em 3 lugares diferentes, fazer Balaão amaldiçoar Israel. Mas todas as vezes, o que saiu da boca do profeta foram bênçãos. Deus é fiel às suas promessas. O que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. A bênção de Deus sobre o seu povo é inegociável. E ele usará até mesmo um profeta relutante para confirmar isso. Se você é um filho de Deus, você é bendito. E ninguém pode mudar isso. Aplicações. Sempre verifique seu coração. O que você ama mais? Deus e sua palavra? Ou as coisas que o mundo oferece? Se a sua busca por dinheiro, sucesso ou prazer te leva a ignorar a voz de Deus, você está num caminho perigoso. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais para ver os anjos, ou as jumentas, que Ele coloca em seu caminho para te salvar. Conclusão. Pequenos heróis, a história de Balaão e a jumenta nos mostra que a obediência é mais valiosa do que qualquer tesouro. O juízo começa quando a cobiça cega nosso coração para a voz de Deus.
mas a misericórdia se manifesta até na voz inesperada de um animal para nos salvar. O caminho da vida está em andar com o coração limpo, ouvindo a voz clara e principal do Espírito Santo em sua palavra. Não persiga a riqueza, se ela te afasta de Deus. Se você gostou desta história incrível de cobiça, intervenção divina e uma jumenta falante, por favor, curta este vídeo para que esta mensagem poderosa chegue a mais corações. Compartilhe-o com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, Deus fala, e nós devemos estar prontos para ouvir. Não importa de onde a voz venha. Oração. Senhor Deus, obrigado por esta história, que revela a nossa teimosia e a tua grande misericórdia. Perdoa-nos pela nossa cobiça e pelas vezes em que preferimos a recompensa humana à tua vontade clara. Ajuda-nos a sermos mais sensíveis à tua presença do que Balaão. Abre os nossos olhos espirituais para vermos os perigos e os anjos que colocas em nosso caminho. Que o nosso amor por ti seja maior do que o nosso amor pelo dinheiro. Ensina-nos a ouvir a tua voz em todo o tempo e a andar no caminho da obediência, pois sabemos que somos um povo bendito por ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a voz de Deus é o nosso maior tesouro. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.